Então, pessoal, vamos ver aqui o resumo. Olha só como é que fica o resumo de vocês. Devem seguir mais ou menos esse modelo, tá bom? Então, isso aqui eu já expliquei, vocês já viram nas considerações finais. Vocês podem voltar ao vídeo das considerações finais e vocês devem observar que esses itens principais que constam no projeto de pesquisa de vocês são os mesmos itens que aparecem tanto na introdução, como no resumo, como nas considerações finais. Sendo que na introdução eles aparecem de forma no futuro, nas considerações finais, de forma no passado, dando todas as respostas do que você colocou aqui na introdução, e no resumo, pega-se uma parte da introdução e uma parte das considerações finais para fazer um resumo, vendo que todos esses itens devem aparecer nessas 3 partes aqui da monografia de vocês. Quando terminarem de construir e de escrever essas partes, devem verificar e localizar em cada uma dessas partes esses itens aqui. Se não constam esses itens nessas partes, você deve reescrever o texto. Então, preste atenção que esses itens devem estar interligados, sendo que escritos de formas diferentes. Então, vamos ver aqui como fica o resumo de vocês. Um exemplo do resumo. Vocês podem utilizarem aqui, ó, essa mesma parte preta e completar só na parte vermelha. Lembrando que o resumo deve ter de 250 a 300 páginas. Lembrando que tem que ter 3 palavras-chave que é de acordo com o conteúdo, escrito em fonte 12 com espaçamento simples e sem parágrafo. E lembrando que o resumo deve ser a última parte a ser escrita na monografia de vocês, tá certo? Mesmo sendo uma das primeiras que aparece no texto, ela é a última a ser escrita. Por quê? Até porque ela tem o resultado final do trabalho, não é isso? Então, tendo em vista que aqui você vai justificar o seu assunto geral, o que você pode colocar aqui? Digamos que eu estou falando sobre avaliação, estou falando daquele exemplo que eu estou dando a vocês da avaliação. Então, tendo em vista que a avaliação é um processo de acompanhamento da aprendizagem dos estudantes para identificar suas dificuldades e procurar melhores formas de superação e reconhecimento, né, de forma de superação, e que existem várias formas de avaliar. Então, eu vou dizer aqui o que é o meu assunto e vou justificar, né? Eu vou dizer que a avaliação é um processo de acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, né, para identificar suas dificuldades e procurar melhores formas de superação dessas dificuldades, e que existem várias formas de avaliação. Eu vou justificar um pouco aqui o meu assunto geral. Depois eu continuo. Pesquisa-se sobre, aqui eu vou botar o meu tema, pesquisa-se sobre o que? A prova como principal instrumento avaliativo. Aqui eu já coloco o meu tema. Pesquisa-se sobre a prova como principal instrumento avaliativo, a fim de, aí eu coloco o meu objetivo geral, a fim de analisar o impacto da prova como principal instrumento de avaliação da aprendizagem. Coloquei o meu objetivo geral e eu continuo. Para tanto, é necessário. Então, aqui eu vou colocar os meus objetivos específicos. Coloco o 1, o 2 e o 3. Então, para tanto, é necessário. Aí eu coloco conceituar a avaliação da aprendizagem escolar, conhecer os diferentes tipos de avaliação, analisar o uso da prova como principal instrumento avaliativo. Então, eu coloco os meus 3 objetivos específicos aí. Aí eu continuo. Realizou-se, então, uma pesquisa descritiva com procedimentos bibliográficos. Então, eu continuo, né? Aí é tudo só sem parágrafo. Realizou-se, então, a pesquisa descritiva com procedimentos biográficos. Vocês podem colocar desse jeito, que a pesquisa de vocês é essa. Então, diante disso, verificou-se que. Então, eu vou colocar aí, quando eu colocar aí que verificou-se que, eu vou ter que falar alguma coisa que responda os meus objetivos, eu vou ter que falar alguma coisa que responda ao meu problema de pesquisa e que eu diga se confirmei ou não a minha hipótese. Então, aí eu vou colocar um textinho respondendo tudo isso. Então, a partir do meu objetivo geral que eu coloquei aí, do meu assunto, do meu tema, do meu objetivo geral e do meu objetivo específico, eu posso colocar mais ou menos assim. Diante disso, verificou-se que vários teóricos conceituam a avaliação de diferentes formas, mas que seguem a mesma direção, né? Avaliar para intervir e auxiliar os estudantes em suas dificuldades de aprendizagem, através de diferentes tipos de avaliação. Então, diagnóstica, formativa e somativa. Além disso, foi possível perceber que existem diferentes instrumentos avaliativos e que a prova não faz parte, e que a prova faz parte, né, de um desses instrumentos, não sendo a mesma o único, nem o principal deles. Então, a partir do problema, né, aí continua aqui, né, isso, vou falar do problema também. Então, a partir do problema, eu coloco 2 pontos e digo meu problema. Qual o impacto da prova como principal instrumento avaliativo? Né? Pode ser meu problema. Qual o impacto da prova como principal instrumento avaliativo da aprendizagem escolar? Esse é o meu problema. Então, aí eu coloco.
Foi possível, né? Foi possível confirmar, então, verificou-se que, respondi tudo isso, aí eu coloco, foi possível confirmar a hipótese, né? Aqui não tem aquele final, confirmar ou não a hipótese, então, foi possível confirmar a hipótese de que a prova não é o principal instrumento avaliativo, eu disse aqui, que foi possível confirmar, e que existem várias outras formas de avaliação da aprendizagem, então, tudo isso eu coloquei aqui. Quando eu termino isso aqui, de responder os objetivos geral, específico, problema, quando eu termino de responder tudo isso, aí eu digo, o que impõe a constatação de que os docentes devem conhecer as principais formas de avaliação da aprendizagem dos estudantes, para que os mesmos possam ser avaliados de diferentes maneiras, considerando o ritmo e a forma de aprendizagem de cada um. Então, aqui eu finalizo tendo minha conclusão a partir da hipótese respondida. E eu concluo a partir da hipótese respondida, eu concluo aqui o meu resumo. Então, é isso, e são esses os principais cuidados que vocês devem ter ao elaborar o resumo de vocês, tá certo?